Como é que a gente pode explicar para o cidadão comum, que está meio confuso quanto a isso, o papel de cada um dos poderes? Existe uma questão central que quando você começa a colocar poder, historicamente, na mão das pessoas, o poder vai corrompendo. Tem até uma frase disso, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, de certo modo, a história humana é permeada por ditadores, tiranos, imperadores, geral, que podem literalmente te buscar. Então, Bruno, o cara não foi com a tua cara, ele pode te buscar, literalmente, você sumir. E a partir do iluminismo, Montesquieu, a gente aprendeu isso na escola, veio a ideia revolucionária na época de você pegar o poder, que é um poder que corrompe, que deixa os seres humanos ávidos, não porque... Ou porque ele deixa a pessoa corrompida e má, ou porque ele atrai as piores pessoas. E racha O Hayek fala muito isso. que os piores são atraídos, Hayek falava isso. O caminho para a servidão, no livro dele. Então você pega e racha esse poder em pedaços, que um pedaço controla o outro. E aí veio a ideia, na época do iluminismo, de você ter, eventualmente, um poder executivo, legislativo, um judiciário independentes. Fala-se da mídia como um possível quarto poder. O rei, em alguns aspectos, o tal do poder moderador, para quem é monarquista constitucional. Mas, no fundo, é para não te buscarem. Não tem um cara que pode chegar, na época do Lula ou agora Bolsonaro, se ele chegar e falar, quero levar o Bruno preso agora. Não pode. Então isso está no fundo da questão. E aí você vai fazendo checks and balances, como falam lá nos Estados Unidos, no sistema deles foi o mais bem sucedido da história, a Revolução Americana desde 1776, se não me engano. Nenhum golpe militar, sucessão de presidentes um após o outro. A nossa Constituição é muito modelada à imagem e semelhança da americana. Na teoria é bastante inspirada na Constituição americana. É que a gente complicou um pouco mais, botou uns artigos a mais. Né? Pouca coisa a mais, pouca coisa. Desculpa, eu me expressei mal. Não estou falando da Constituição, estou falando da estrutura de governo, a forma como foi desenhada. A federação, digamos assim. A federação, tá. Você tem um presidencialismo, tem uma Câmara dos Deputados, um Senado, o Judiciário Independente, etc. E aí, como a gente sabe, o Executivo ele executa o orçamento, executa as leis, o Legislativo vota, aprova, e o Judiciário ele deveria, na teoria, pelo menos um STF, por exemplo, julgar se uma lei ou uma ação é constitucional ou não. O Brasil a gente sabe que tem certos problemas, que o Judiciário é muito ativista, né? Ele vai além disso, acaba julgando casos. É um dos grandes problemas que a gente tem aqui. Você tem um STF, por exemplo, que tem uma pilha de processos contra os próprios parlamentares. Então fica aquele infinito da impunidade. Né? Um parlamentar começa a falar, caramba, pode ser que esse ministro está cometendo algum abuso aqui e tal, vamos tentar abrir um impeachment, aí recebe uma ligaçãozinha. Alô, ministro? Oi, deputado, sabe aquele processo que eu estou sentado em cima aqui na tua base, que teve improbidade administrativa? Sabe aquele? Acho que estou pensando que vou desengavetar esse processo. O que você acha, deputado? Não, ministro, pode deixar, calma aí. Engaveta o impeachment, engaveta o processo, tudo se engaveta, nada anda. Continua a impunidade no Brasil. É uma das falhas de design que a gente tem aqui hoje. Eu acho que vale só um...